No primeiro tempo, assim, falando dos 10 primeiros minutos, o Fluminense criou muitas chances, né? E depois deu uma caída, o jogo ficou moroso. Mas, assim, ele teve uma vantagem quando teve um a mais. E eu acho que ele poderia ter aproveitado mais essa vantagem de ter um homem a mais. Aí depois logo você tem mais um homem expulso, ou seja, com 2 a mais, né? Mas aí o Cano fez a diferença na hora que tinha que fazer. Eu achei que o Fluminense jogou bem. Tem as oscilações normal, né? Por ser final de temporada. Mas o Fluminense segue firme aí. E eu acho que ele vai brigar pela segunda vaga, que entra um Cacau ainda mais. Exatamente. Esse é um ponto importante, né, Lidton? Porque o Fluminense está praticamente garantido no G4. Só precisa de mais um ponto. E está a 3 pontos do Inter. Será que dá para beliscar esse vice-campeonato? Acredito. Tem que secar o Inter, né, na última rodada. O Fluminense tem que vencer fora também. Esse Fluminense que é muito intenso, né, principalmente no terço ali final, né, na parte ofensiva, né, fez 3 gols com gringos. É verdade. Se a gente olhar, porque o Alan é naturalizado chinês, né, Michel Araújo uruguaio. E o Cano, cara, é impressionante. Eu ainda não me conformo com o Scaloni não colocar ele pelo menos na pré-eliminatória. Vamos falar do Scaloni. Mas não vamos nem bastante voltar nesse mala não, porque é um mala, né? Um cara que não gosta de futebol, não é possível. Não gosta. E destaque para o Matheus Martins, que mais uma partidaça. Muito bem lembrado. E teve uma postagem do Germán Cano que me deixou um pouco preocupado. Ontem ele fala, vou sentir saudades, marcando o Matheus Martins. Deixando no ar uma possível saída, lembrando que a Udinese da Itália está de olho no jogador e provavelmente o Fluminense precise dessa venda para fechar o saldo positivo, além, é óbvio, de faturar um pouquinho mais com a premiação do Brasileirão. Essa questão, né, do Matheus Martins já está praticamente sacramentada. É. Já foi, acho que se não me engano, é a 4ª proposta da Udinese. Agora parece que o Fluminense aceitou. E eu sempre falei aqui com o GV, com todo mundo, com a rapaziada toda, o Matheus Martins é um garoto, né, Carlinhos? Você que subiu já muito bem, os garotos oscilam, é natural, o jogador experiente oscila. Então a torcida poderia ter tido um pouco mais de paciência com ele. Já tem 3, 4 jogos que ele entra e faz a diferença. E assim, é normal, porque quando você sai da divisão de base e você migra para o profissional, você tem aquele processo de maturação, né? E a torcida tem que ter paciência, mas a gente sabe que o torcedor é passional, o torcedor quer que você jogue bem, o torcedor quer o resultado. E assim, normalmente quando o garoto é muito destaque na base, as notícias já chegam, né, para o torcedor e chegam em cima do profissional. Então ele sobe com muita expectativa. E aí o torcedor acha que ele tem que resolver todos os jogos. E não é assim. Ele depende que um time esteja encaixado para que ele renda mais. E assim, a gente já sabia que uma hora o Fluminense ia aceitar uma proposta. Eu acho que o Fluminense só estava negociando para não perder de muito. Os valores um pouco maiores, né, Lidton? E acho que também é legal esse gol do Alan, né? Acho que coroa essa volta que foi difícil. Ele lesionou quando chegou, ficou um tempo afastado, demorou um pouco para se adaptar. Mas acho que se mostra como uma opção para 2023 também, já pensando na próxima temporada. Demorou para regularizar primeiro, né? Isso, a questão da papelada da China, depois lesão. É um jogador identificado com o clube, o Fluminense vai precisar de um jogador das características dele, até para revezar um pouquinho com o Cano. Essa temporada do Cano é não que ele não mereça tudo que está passando, né? Mas é uma temporada um pouco fora da curva. Atípica. São 43 gols, é muita coisa. Isso aí. E ele já está com uma idade. Mas eu falei aqui com 20 e poucos que ele ia passar os 40. É isso. E ele tem tudo para na próxima temporada brilhar ainda mais com o Diniz, colocando ainda mais o seu jeito de jogar. É legal a gente identificar também a sintonia da torcida, arquibancada. Você jogou no Fluminense. Quando a torcida do Fluminense se abraça, o negócio acontece. E terem gritado o nome do Diniz no final do jogo foi muito importante para a gente entender que por mais que não tenha tido um título de expressão neste ano, e nem com o Diniz foi o título, né, porque foi com o Abel Braga, dá um respaldo para que ele possa trabalhar 2023 com segurança. E eu acredito sim no Fluminense muito forte, principalmente na Libertadores do ano que vem. Acho que a gente vai ver esse Fluminense brigando no topo. Eu acho que, principalmente se mantiver algumas peças fundamentais, no meu ponto de vista. O André, por exemplo, é um cara desse. Eu acho que se o Fluminense vende, perde muito, mas não André, tem jeito. Você perde o pulmão do time. O pulmão acho que ele é o equilíbrio desse time, né? A bola sempre passa por ele. Segura o John Arias também, né? Do John Arias, você tem o próprio Ganso, que fez uma grande temporada, 9 gols, 9 assistências, é uma das melhores temporadas da carreira dele, e estava esquecido. Então, assim, acho que são situações boas
e esperançosas. Acho que deixa o torcedor tricolor esperançoso. Você acredita que ano que vem dá para brigar um pouco mais pelo título? Quem sabe chegar mais longe na Libertadores? Eu acho que dá. Vai depender também muito da manutenção que vai ser feita, né? Alguns jogadores que devem sair, que na minha opinião tem que sair por idade, né? Pela maratona de jogos e pelas contratações também que o Fluminense tem que fazer se entrar essa grana de segundo colocado e se vender o Matheus Martins. Mas o Fluminense tem um futuro promissor. Você, Lidton, na sua opinião, vindo todo esse valor que o Fluminense vai arrecadar esse ano, para o ano que vem, você olha o elenco, qual a posição que você acha que o Fluminense precisa mais de um reforço para chegar firme em 2023? As laterais. Acho que a lateral esquerda, principalmente, não consegue firmar um jogador ali. O Cristiano, que veio contratado a peso de ouro nessa temporada, não rendeu, não mostrou a que veio. E o Samuel Xavier, que faz um excelente campeonato, sabe? Eu acho que ele é pego para Cristo em muitos momentos, a torcida pega no pé do cara. Ele está jogando improvisado, cara. Isso é difícil demais e ele está dando conta do recado. Mas o Fluminense precisa de jogadores mais tarimbados ali para as laterais e precisa de um atacante se o Matheus Martins sair. Porque o Matheus Martins, ele entra no time suprindo a ausência do Luiz Henrique. A gente parece que esqueceu do Luiz Henrique. Vê que ninguém fala mais do Luiz Henrique. A gente parece que esqueceu. Era um medo, né, que todo mundo tinha. Era o principal jogador naquela época do time, né? Isso prova que o Matheus Martins fez muito bem a função. Deu conta do recado. Você esqueceu do ex, né, Carlinha? Porque quem está ali no momento tá rendendo. Então, assim, só que tem que ter alguém para suprir agora o Matheus Martins. Vocês já esqueceram da... Mas vou te falar, esquecer de ex não é difícil, não. Não, né? A vida anda, a vida segue. É sempre pra frente, né, cara? Olhando pra frente, Não sempre. pode ficar trancado dentro de casa. Aí, senão, aí piora. A mente vazia é oficina do Isso, diabo. encontra os amigos, dá uma resenha, toma um tigueri. Negocinho bom, né? É sempre bom. A gente tem agora o Fred, que depois de tudo, a gente já viu na matéria do Thiago que falou, e ele também falou sobre outros temas, principalmente a próxima temporada. Vamos ouvir o que o Fred falou. Eu acho que eu vou ficar mais na gestão. Aston, eu quero ficar na gestão e eu me preparei muito para isso, assim, e as pessoas que tem lá vão me ajudar muito com isso, que tem aqui no Fluminense. Então acho que vai ser um início onde vai me dar uma canja muito grande, né? É um ambiente que eu amo trabalhar, que eu vou ter prazer em me esforçar 24 horas por dia. Eu só não estou aqui agora porque eu realmente tirei esse tempo aí para minha família, para os meus moleques, para minha esposa. Pude compartilhar esses momentos. Por várias vezes quase voltei, né? Já era para ter voltado já, mas foi mais pelo planejamento aí familiar mesmo. E acho que vou ficar nessa gestão mesmo. E aí, Carlinho? Fredão gerindo na administração por trás, nos bastidores, é uma boa? Você acha que pode ser um caminho para ele no futuro também? Cara, eu acho que desde que ele se prepare, né? Ele busque o conhecimento, porque uma coisa é você jogar, né? Por mais que ele seja ídolo, ambientado, que nessa parte ele pode ajudar muito os jogadores, mas você fazer a gestão de uma empresa, você tem que estar preparado, né? E para estar preparado, você tem que ter conhecimento, porque ele não vai só participar do ambiente. Ele vai participar de contratações, contratos, vai ter que se meter em um monte de outras coisas que não é o costume de um jogador de futebol. E você, Lidton, acha que, assim, é sempre bom você ter ídolos dentro do clube, né? Mas essa questão que o Carlinho colocou também é importante. Ele fez alguns cursos na CBF e agora vamos ver na prática, que é na prática que diz mesmo como é que funciona. Né? Eu acho que ele vai ficar mais na gestão ali de vestiário, sabia? Uma pegada meio Juan no Flamengo, o zagueiro Juan, que faz um meio de campo ali entre diretoria e jogadores para ter esse elo. Acho que, e aí fica um pouco mais a linguagem do Fred. Carlinhos falou muito bem. Ele tem que ter um pouco de know-how para estar ali, mas a presença do ídolo, até mesmo para a garotada que viu o cara na televisão jogando, é uma coisa que passa uma segurança para quem está ali no vestiário. Acredito que vai dar certo. Acho que tem tudo para dar certo. E acho que treinador não era a vibe, até porque não faria sentido nenhum ele ter parado de jogar por causa do calendário, que ele queria levar o filho no colégio. Como treinador, ele vai ter vida de jogador, que é concentrar, viajar. Então, o cargo de gestão acho que está
de bom tamanho aí pro Fred Mas continuar a de vida gestão, dele. ele vai ali. ter que viajar assim de vez em quando. Ele vai ter que estar com Jogos em alguns importantes, momentos, né? Pois é. Mas aí também já é uma frequência. Mas aí é o muito acordo menor. que ele vai fazer com a Exato. diretoria. E em Ó, casa não- também, né? Copa ter, que é um acordo mais difícil. Não, e acho que com o Mário também vai ser bastante o Mário é tranquilo. parceirão dele. O Mário é, O Mário é gente boa. bastante amigo. Essas imagens aqui, cara, elas são muito legais da gente frisar, da gente colocar pra vocês, porque é um ídolo se aproximando de torcedores de uma maneira muito natural, né? Eu acho que o Fred, ele tem conseguido fazer isso desde que ele se aposentou, principalmente. Ele já tinha ido até a torcida do Fluminense na despedida dele. Depois o cara vai de metrô, o cara sobe, vai pro onde o setor fica concentrado, a torcida organizada do Fluminense, que é onde acontece o espetáculo, o show, onde as músicas saem. E ele leva o filho dele. Então, assim, isso é muito legal. Você, por acaso, Carlinhos, já deu um rolezinho de metrô? Já. Já direto, né? Já. E como é que é no metrô? A gente viu o Fred já No tirando metrô, foto. todo mundo te assedia ali, né? Quer tirar foto. E assim, é bacana que o dele não é forçado, né? É aí que tá. É muito natural, é genuíno a maneira como ele interage com o torcedor do Fluminense. E isso é muito bacana. Né? Porque depois que se encerra a carreira, os ídolos eles se afastam do clube. Se bem que o clube também poderia aproximar. Né? Então é uma via de mão dupla aí. Mas ele tem um casamento perfeito, principalmente com essa diretoria e com o clube. Ô, Lídio, tu imagina você tá no metrô, Que loucura. indo trabalhar no jogo, tu dá de cara com o Fred. Pô, que sensação desses caras todos aí que estão aí, ó, com a camisa do Fluminense. Imagina aí com o seu ídolo pro jogo. No metrô é assim, cheião mesmo. Vazio não ia ter graça. Cheião é que é diferente. Não, e o maneiro, sabe o que é? Ninguém tá sufocando ele. Os Exato. caras, Ele tá na moral. Ele tá na boa com o É isso filho, aí. respeitando. Às vezes tem aquele pega-pega, empurra. Chato você ver todo mundo olhando, tirando foto, mas... respeitando o fonte. espaço Até ali. porque ele tava com o filho também, Isso. né? Se tivesse alvoroço, o moleque poderia até ficar assustado. Cara, ele é o maior ídolo da história do Fluminense, sabia? Eu também acho. Eu não acho sei de se é o verdade. maior, mas ele tá entre os maiores. Sem dúvida. Eu acho que a relação que ele tem com a torcida do Fluminense, acho que depois do Zico com o Flamengo, eu não vi um cara ter tanta identificação de você olha pro Fred, você vê Fluminense, cara. É isso aí. Não, É uma concordo. parte- e olha Mas que ele passou mas é por porque, outros assim, clubes. tem vários outros caras que tiveram uma história com o Fluminense, assim, muito bacana. Por exemplo, o Castilho teve que Sim, amputar sim. o dedo pra jogar. botar o dedo. Então, por isso que eu jogando. digo que teve outros ídolos que entregaram bastante pro Fluminense. Mas também não é nenhuma surpresa você colocar o Fred como o número 1, não. Mas, na minha opinião, não é. Mas ele tá entre os maiores. O senhor também é um dos ídolos Com da certeza. torcida tricolor, né? Foi revelado lá. Inclusive, eu sou o levantou capitão mais título. novo da história do Fluminense a levantar a taça. Copa do Brasil, meu irmão. Sabia disso? Meus Que é a única, parabéns. que é a única Copa do Brasil que o Fluminense tem. E você tava lá, né? E eu Você quero foi que tenha responsável. mais, eu quero que tenha mais. Não, mas vai ter. Acho que em 2023 o time vai chegar mais Tomara. forte. E a gente vai ver como é que esse Fluminense vai reagir com tantas competições importantes, mas aí já com uma base formada. Acho que isso vai fazer total diferença. O Diniz provavelmente também vai renovar. Fala galera, Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu, um beijo e aquele abraço.